pessoal da Sofos. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da paciente com câncer de colo uterino. E obviamente eu não poderia começar falando dessa doença e dessa jornada sem falar de prevenção e rastreamento em câncer de colo uterino. Esse é um dos tumores que nós somos capazes de prevenir através de uma vacina e, com o rastreamento organizado, identificar as lesões precursoras, tratar e impedir o desenvolvimento da doença. Então, o foco de hoje é prevenção e rastreamento do câncer de colo uterino. As metas da OMS, que foram lançadas em 2020 como uma estratégia de acelerar a eliminação do câncer de colo uterino, considerando esse um problema de saúde pública, elas são conhecidas mundialmente como 90, 70, 90. E quais são essas estratégias e que eles desejam alcançar até 2030? Então, 90% das meninas vacinadas contra o HPV até os 15 anos, 70% das mulheres rastreadas com testes de alta sensibilidade, que é o teste DNA HPV, e não com citologia, que é o que a gente tinha anteriormente no Brasil, e 90% das mulheres com lesões precursoras tratadas adequadamente e, portanto, não desenvolvendo câncer de colo de útero, e aquelas pacientes que, infelizmente, tiveram diagnóstico de câncer de colo uterino, que elas também sejam tratadas adequadamente, tanto no âmbito do tratamento da doença quanto reabilitação. O objetivo final da OMS com essas estratégias é que tenhamos uma incidência menor que 4 casos a cada 100 mil mulheres ano. Só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, especialmente a região norte e nordeste, a gente tem mais de 20 casos por 100 mil mulheres ano. Quando a gente fala do sudeste, a nossa realidade é um pouco melhor, em torno de 14 casos por 100 mil mulheres no ano. Países como a Austrália, que estão praticamente erradicando essa doença, é que estão mais próximos dessa meta dos 4 casos por 100 mil mulheres por ano. Lembrar que câncer de colo uterino é o terceiro tipo de tumor mais comum nas mulheres brasileiras, são cerca de 17 mil novos casos. Agora, na estatística mais nova do INCA, a gente teve um aumento para 19 mil casos por ano e cerca de 7 mil óbitos que a gente poderia ter evitado com vacina e rastreamento adequado. Então vamos lá, vamos falar primeiro da vacinação, da profilaxia primária. A vacina contra o vírus do HPV é uma das vacinas mais efetivas que nós temos e seguras. Lembrar que essa vacina já está sendo utilizada há mais de 20 anos. Mas, vamos lá, quem é o HPV? Quem é esse vírus, o papiloma vírus humano? O HPV é um vírus que a maioria das pessoas vão ter contato ao longo da sua vida. É um vírus transmitido sexualmente. Cerca de 80% da população vai ter contato com esse vírus. E o nosso entendimento sobre ele tem mudado com o passar dos anos. Antigamente, nós achávamos que tínhamos o contato e que conseguíamos lavar esse vírus, erradicar esse vírus. E hoje, na verdade, a gente entende que é muito mais o controle da nossa imunidade sobre a proliferação desse vírus. Então, nós temos o contato, a nossa imunidade controla o vírus, mas em algum momento, se nós tivermos qualquer motivo de uma redução dessa imunidade, o vírus ele pode proliferar e gerar doença. Então, vamos iniciar pela vacinação, a prevenção primária dessa doença. Para a gente falar da vacinação contra o HPV, a gente sabe que é uma vacina altamente efetiva e segura, já com uso há mais de 20 anos. Vamos entender um pouco do vírus do HPV, o papiloma vírus humano. O HPV é uma doença transmitida sexualmente que a maioria das pessoas, cerca de 80% da população, vai ter contato com esse vírus. E hoje, o nosso entendimento é que antes a gente erradicava esse vírus, lavava esse vírus. Hoje é muito mais sobre controle da nossa imunidade. A gente tem contato,
O vírus é controlado pela imunidade e não produz doença. Mas em algum momento que a sua imunidade tenha a redução, você pode ter a proliferação do vírus e, com isso, o aparecimento de lesões relacionadas ao vírus do HPV, especialmente aí estamos falando do colo uterino. Agora, é importante a gente entender que o HPV ele pode permanecer em estado de latência por anos e ser depois reativado, o que explica o aparecimento de lesões mesmo após um longo período sem atividade sexual ou sem novos parceiros, sem indicar obrigatoriamente uma infecção recente. O HPV ele tem alguns subtipos. O 6 e 11 ele está relacionado àquelas verrugas benignas, mas que podem incomodar, sangrar, muitas vezes precisam ser retiradas. O 16 e o 18 são os tipos mais relacionados ao câncer. Cerca de 70% dos tumores relacionados ao HPV dependem desses subtipos. Mas nós temos outros subtipos também carcinogênicos. Hoje, as vacinas disponíveis no mercado são a quadrivalente e a nonavalente. Então, vamos falar primeiro de rede pública, onde a vacina é gratuita. Hoje, nós temos a vacina quadrivalente, que vai cobrir os subtipos 6, 11, 16 e 18. 6 e 11 são responsáveis pelas verrugas genitais, que, apesar de benignas, podem incomodar, pode sangrar, necessitando de procedimento de ressecção. E o 16 e o 18 é os que estão mais relacionados ao câncer. Então, essa vacina, ela previne contra 70% dos casos de câncer relacionado, do HPV, relacionado ao câncer de colo uterino. O que a gente tem de indicação na rede pública? A vacinação de meninos e meninas de 9 aos 14 anos, com uma dose da vacina, antes eram 2 doses, mas vários estudos mostraram uma efetividade alta de uma dose e a gente amplia a cobertura vacinal. E para a população de 15 a 19, há um chamado do Ministério da Saúde para a vacinação até dezembro deste ano, que foi a população que na pandemia talvez não se vacinou e agora ainda tem a oportunidade de se vacinar caso não tenha feito. Além disso, está previsto a vacinação na rede pública para pessoas de 9 a 45 anos que tenham algum tipo de imunossupressão, por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes que fizeram radioterapia, pacientes transplantados de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, pacientes que fazem profilaxia para o HIV ou que vivem com HIV. Esses pacientes também devem ser vacinados e aí a gente estende de 9 a 45 anos e ao invés de receber somente uma dose da vacina, receberão as 3 doses, com 0, 2 e 6 meses. A gente sabe que vacinar nessa idade precocemente é importante, porque você aumenta o poder da vacina e imunização e a durabilidade dessa vacinação. Ah, mas e alguém que já teve que tem vida sexual ativa, não deve se vacinar? Não, deve se vacinar, porque a vacina ainda pode ser efetiva, especialmente contra aqueles subtipos que você não teve contato. Além disso, uma boa notícia é que este ano, mulheres que foram tratadas para lesões de colo uterino de alto grau, como NIC2 e NIC3, também podem se vacinar nos postos de saúde, com o objetivo, independentemente da idade, e com o objetivo de prevenir a recorrência destas lesões. Quando a gente está falando da rede privada, a gente tem a vacina agora, a nonavalente. Então, além desses 4 subtipos que a gente falou do HPV, eu vou ter cobertura para outros subtipos de HPV relacionados ao câncer de colo uterino, gerando uma proteção de cerca de 90%. Na rede privada, meninos e meninas de 9 a 14 anos recebem 2 doses, 0 e 6 meses, e também aquela população que a gente comentou, de 9 a 45 anos, todos podem se vacinar e devem se vacinar com a vacina nonavalente. Além disso, lembrar
que, além da idade dos 45 anos, é possível se vacinar? Sim, é possível. A idade cronológica, ela não é tão importante. O que tem que se pesar e discutir com o seu médico é o benefício, se aquele paciente está suscetível ao HPV. A bula, as normas regulatórias trazem esse limite, os estudos foram feitos para esse limite de 45 anos, mas a gente não tem dados de dano a esses pacientes acima dessa idade. Então, isso deve ser uma discussão individualizada com o seu médico. É importante lembrar que a vacinação não substitui o rastreamento, seja por citologia ou, preferencialmente, pelo teste do DNA HPV. A vacina não vai cobrir todos os subtipos que estão relacionados ao câncer de colo uterino e, portanto, rastrear, detectar precoce uma lesão e tratar é o que pode impedir a ocorrência de um câncer no colo uterino. Agora vamos para o rastreamento do câncer de colo uterino. A gente teve uma mudança importante desde o ano passado no nosso método de rastreamento. Como eu falei, a Austrália é um exemplo de país em termos de rastreamento, né, de controle de câncer de colo uterino. Eles têm cerca de 6, 7 casos a cada 100 mil mulheres. E o teste para rastreamento preferencial é o teste DNA-HPV. Não é o teste de citologia, o Papa Nicolau, que é o que utilizávamos no Brasil. Nós estamos no momento de implantação do novo protocolo de rastreamento do câncer de colo de útero, que a ideia é que o rastreamento seja feito pelo teste DNA-HPV. O que esse teste detecta? Se você teve contato com o HPV. Então, ele vai detectar se você teve contato com o vírus. E, a partir disso, nós vamos tomar as condutas necessárias. Além disso, o rastreamento ele deve ser organizado. Ele não deve ser um rastreamento por demanda. A mulher procura o posto de saúde e faz. Não, ele tem que ser organizado. A gente tem que conseguir ter uma ampla cobertura de rastreamento na população, que é o que não acontece hoje no Brasil. Nós temos regiões, como eu já falei, o Norte e o Nordeste, com mais casos, com uma menor cobertura de rastreamento, enquanto o Sul e o Sudeste com menos casos e com o rastreamento mais adequado. Então, o Ministério da Saúde está hoje nesse movimento de instituir o teste DNA-HPV, que é um teste de maior sensibilidade para a gente poder fazer um rastreamento organizado e melhorar o número de lesões precursoras que a gente detecta, tratá-las adequadamente e, com isso, impedir que essas mulheres tenham câncer de colo uterino. O rastreamento, ele não deve começar com o início da atividade sexual, mas sim aos 25 anos. E por que isso, Marcela? Porque nesse período, até os 25 anos, é possível que a menina, a mulher, tenha lesões, mas essas lesões, elas regridem espontaneamente, elas não merecem tratamento. Então, dessa maneira, o rastreamento ele deve ser feito a partir dos 25 anos. O Ministério da Saúde coloca que o rastreamento deve seguir até os 65 anos. Esse é um outro ponto de questionamento. Você tem que entender qual que é a condição daquela mulher. Essa mulher foi rastreada adequadamente durante sua vida? Isso é uma decisão importante para você parar rastreamento. Essa mulher ainda tem atividade sexual ativa? Ela ainda é exposta a HPV? Ela tem novos parceiros? Isso tudo deve fazer parte da nossa anamnese para definir o tempo de parar esse rastreamento. Além disso, o que o Ministério da Saúde traz? Que se você tiver um teste de DNA HPV negativo, o novo rastreamento vai ser após 5 anos. Isso não quer dizer que você não vai ao ginecologista anualmente. Lembrar, o exame ginecológico ele é importantíssimo. Isso quer dizer que você não fará rastreio de câncer de colo uterino por um teste neste período, mas você continuará fazendo o exame ginecológico. Lembrar que vulva e vagina, por exemplo, nós não temos rastreamento. Qual é a importância? A importância do exame ginecológico para a detecção nessas áreas.
Então, o exame ginecológico não ficará a cada 5 anos. A consulta anual do seu ginecologista, ela se mantém. O que muda é esse tempo entre um teste e outro. Outro ponto que gera dúvida é a paciente que fez uma histerectomia por uma doença benigna, por exemplo, por miomas. Primeiro ponto é saber se foi uma histerectomia total, retirou de fato o colo do útero. Esse é um dado imprescindível. Se retirou esse colo de útero por uma doença benigna, de fato essa paciente não precisa mais de rastreamento. Mas lembrar que o exame ginecológico vai continuar a ser feito para que possamos avaliar vulva e vagina. O câncer de colo do útero é uma doença passível de prevenção, com vacina e rastreamento. A gente precisa melhorar a realidade dessa doença no Brasil. E aí eu convoco tanto nós médicos, que temos a obrigação de saber essas informações e passar para os nossos pacientes e cobrá-las, quanto a população que faça seus exames, que tome e dê a vacina a seus filhos. Aqui a gente começa a jornada do câncer de colo de útero. Eu te espero no próximo vídeo da Sofos. Um abraço!